Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre 3 características do líder espiritual. Diga-se comigo, 3 características do líder espiritual. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Vamos estar acompanhando, vamos estar lendo hoje somente um versículo. Inclusive, muito conhecido. Tá? Nós vamos em 2 Timóteo, capítulo 2, tá? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Nós sabemos que isso aqui é um registro, é um comunicado de um pai espiritual para um discípulo. É um comunicado de Paulo para o seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 2,15, o texto vai dizer: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja o que, gente? E que maneja bem a palavra, olha só, da verdade. Eu vou ler esse mesmo texto para vocês na linguagem de hoje. Diz o seguinte: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Ele continua: como um trabalhador que não se envergonhe do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Eu vou ler esse mesmo versículo na versão transformadora para você ver agora. NVT, nova versão transformadora. O texto diz: esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Queridos, eu quero falar com vocês sobre 3 princípios hoje que nós devemos ter como líderes. E esse aqui é muito legal porque os verbos procurar nesse versículo, fazer e esforçar, são sinônimos. Isso aqui é muito legal porque eles estão no imperativo e infinitivo. Eles expressam exatamente o que é necessário para a gente poder hoje ter uma liderança muito forte. E quando a gente vê esse texto aqui, a ideia paulina é atemporal. O que é isso? O que Paulo ensinou há 2000 anos atrás, ao escrever sobre isso aqui, ainda é muito válido, vai ser sempre válido para os nossos dias. É algo muito importante que a gente tem que ter como líder na casa de Deus. Agora, é muito legal porque o Senhor está procurando, meus irmãos, 3 tipos de pessoas. Não vou entrar muito sobre isso aqui, mas eu quero elencar. Primeiro, ele procura intercessores. Você pode ver isso lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ele procura adoradores. Você pode perceber isso em João capítulo 4, versículo 23. Mas ele também procura obreiros. Você pode ver isso em Mateus capítulo 9, dos versículos 37 a 38, onde ele vai falar a importância de ter obreiros na casa de Deus. Então, antes da gente ser homens e mulheres no contexto de preparação para a liderança, é importante a gente desenvolver uma intimidade forte com Deus. Isso aqui é algo muito, muito, muito importante. Então observe comigo aqui, que esse aqui é muito legal, porque o Paulo vai falar o seguinte: procura apresentar-te aprovado. Nós sabemos que todos nós que estamos aqui já passamos por várias provas. Não estou falando de provas só no contexto espiritual. Existem provas no contexto, por exemplo, para quem é acadêmico, para quem é estudante, a gente faz prova. A gente faz testes, né? Se você vai entrar numa empresa, você observa que, dependendo do nível daquela empresa, a pessoa faz vários testes, várias provas. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até ser o quê? Contratado. Então, o passar, o procurar aprovação é algo importante. E para mim ser aprovado em algo, eu tenho que passar pelo teste. Quem tem a carteira de habilitação aqui, você sabe que você só tem ela hoje porque você teve que fazer um teste, sim ou não? Na verdade, foram alguns testes. Você teve que fazer um teste de legislação, geralmente 40 questões, né? E depois você teve que fazer um teste prático. Alguns de nós aqui fizemos esse teste várias vezes,
para ter a nossa habilitação. Sim ou não, gente? Então, observe que isso é importante passar por um teste. Alguém que vai cantar no louvor da igreja, mesmo a gente sendo uma igreja iniciante, só abrir um parênteses aqui, eu nunca declarei que nós somos pequenos. E sempre eu falo, nós somos uma igreja iniciante. Quem quiser entender essa palavra iniciante, do jeito que quiser entender, entenda. Mas eu não digo, nós somos uma igreja pequena. Diga assim, nós somos uma igreja grande. Em nome de Jesus. Então, nós somos uma igreja iniciante. Mesmo a igreja iniciante, para fazer, todo mundo que está aqui, os instrumentistas e os vocalistas, passaram por um teste. Alguns a gente... Poxa, irmão, não vai dar dessa vez, se esforce, estude um pouquinho, talvez para a próxima. Então, observe que dentro da igreja, a gente passa por testes, por provas. O pastor Geraldo, que hoje é o nosso pastor lá em Goiânia, ele pastoreou Santarém por 14 anos. E lá era uma igreja muito grande, são milhares de pessoas. Ele falou para mim uma certa vez que quando alguém estava em processo de ser tempo integral, então o cara lá já era rede, lá tinha já, sei lá, centenas de células. Então o cara estava tão envolvido na igreja que já estava na hora de ser chamado para poder trabalhar só na igreja. O que o pastor Geraldo fazia? Como uma prova. Ele ia com o patrão, por exemplo, o Andinho é meu patrão e eu sou o candidato a ser pastor tempo integral. Então o pastor Geraldo, na pessoa, por exemplo, aqui do Reginaldo, ia com o Andinho, meu patrão, para conversar com ele. Como é que é o Odson? O Odson chega pontualmente aqui, o Odson dá resultado, ele é um cara produtivo na empresa. Ele falou que algumas vezes o cara estava com centenas de células, preparadíssimo no contexto ministerial, mas o patrão falava o seguinte, olha, ele é um cara muito temperamental. Às vezes pavio curto é complicado. O pastor, tá certo, obrigado. Chamava o Odson, falava assim, Odson, você é tão precioso, mas olha, eu tive com o seu patrão, ele falou que você precisa mudar nisso. Então você vai ficar alguns meses ainda, não tempo integral, trabalha essa área. Observe que dentro da igreja nós somos o quê? Avaliados, sim ou não, gente? Sim ou não? Então existem camadas. Então, para mim ser aprovado, isso aqui é algo muito importante que a gente tem que valorizar como servos de Deus. Então, olha só, primeiro é o quê? É o ato de procurar. Deixa eu perguntar para vocês, principalmente aqui para os homens, quando a gente procura algo, geralmente é fácil de achar ou não para os homens? Difícil, né? Às vezes a esposa fala o seguinte, olha, está em cima da mesa. A gente chega lá, a gente vai, procura, dá uma olhada assim, não tem. Então, a esposa às vezes chega, estava aqui, ó, se fosse uma cobra, tinha te mordido. Então, procurar não é algo, gente, muito fácil. Por exemplo, alguém quer ser empregado. Procurar emprego, hoje é um pouco mais fácil, porque hoje a gente usa muito o e-mail, né? A gente manda o currículo em PDF por WhatsApp. Mas lembra comigo como era no passado, lá há 10 anos atrás, que não tinha WhatsApp. A gente tinha que imprimir um monte de currículo e procurar, bater de porta em porta, entrega. Então, procurar apresentar-se a Deus como aprovado, gente, não é algo fácil. É algo que exige de nós o quê? Renúncia. Por exemplo, só está aqui agora de manhã quem está procurando, amém ou não? Porque não é fácil estar aqui. Alguns de nós talvez estão até com remela no olho aqui ainda, cansado, com sono, a vontade é dormir mais, né? Mas nós estamos aqui porque nós entendemos a importância de ser um obreiro aprovado. Agora, o Paulo vai dizer, isso aqui é algo muito forte, que é algo muito legal que a gente tem que entender. Uma prova vem para trazer luz o que está em trevas. Então, nós temos que entender que aquilo que eu passo vai, de alguma forma, me ajudar a, de alguma forma, entender o processo que Deus tem para nós como servos na casa dele. Veja comigo aqui o segundo ponto, então. Ele fala procurar ser um obreiro aprovado. Detalhe, meus irmãos, só abrindo um parêntese. Nós não temos a liberdade de nos autoaprovar. Isso aqui é algo totalmente contra a Bíblia. O que a gente já vê em algumas igrejas evangélicas? O cara está na igreja, o pastor está, ou então o pastor, o líder, seja quem for, está trabalhando com ele, dando oportunidade, confrontando, ensinando.
E o cara fala assim: não quero mais ser pressionado por ninguém, não. O que ele faz? Aí eu vou abrir uma igreja. Aí abre uma igrejinha lá no fundo, não sei aonde, bota uma plaquinha, porque agora eu sou o pastor. Observe, porque, tipo assim, ninguém me aprova, mas eu agora vou montar minha própria igreja e vou me aprovar. Gente, todo o Brasil está cheio de igrejas assim. Quem é daqui de João Pessoa, você sabe, a gente está chegando aqui agora, você sabe que tem muitas igrejas assim, onde o cara é carreira solo, onde ninguém está sobre ele. Eu sou o presidente de uma igreja, então depois de mim só o Espírito Santo que manda em mim. Então eu não presto contas com ninguém, eu não preciso de que ninguém me aprove, que ninguém diga que eu estou errado ou não, porque eu sirvo a Jesus. Então observe que a aprovação nunca só é o sujeito que se autoaprova. Se fosse assim era muito fácil. A pessoa, eu vou fazer autoescola, então eu entro lá e digo: rapaz, se eu triscar o carro aqui no cone, ou subir na calçada, não tem problema, eu vou me aprovar mesmo. É alguém que nos avalia. Então isso aqui é algo muito importante. Quando a gente entende esse princípio aqui, nós vamos entender algo interessante. É preciso o quê? Humildade para ser avaliado. Sim ou não, gente? É preciso humildade. É preciso o quê? Um espírito de submissão. Eu fui censurado. Quando eu falo censurado, eu fui corrigido, confrontado. Puxa, eu tenho que entender que eu preciso ser aprovado. Uma outra coisa muito forte é que a aprovação, olha só, geralmente a aprovação, aqui é a aprovação de Deus, geralmente passa por uma aprovação do homem. Então Deus colocou no mundo autoridades, homens e mulheres, para poder ser canais de aprovação. Então, meus irmãos, é impossível eu ser aprovado por Deus se eu não sou aprovado pela pastora Angélica, que é minha discipuladora, pelo pastor Sandro, pastor Alba, que nos acompanham. Não tem como eu eu não estou nem aí para a pastora Angélica, no meu caso, estou falando no meu caso, que eu sou discípulo dela, não estou nem aí para a pastora Angélica, não estou nem para pastor Sandro, pastora Alba, o que eles acharem, estou nem aí, importante que Deus, essa mentalidade não cola, porque a aprovação de Deus passa pela aprovação de quê? Dos nossos líderes. Os nossos líderes são perfeitos? Não. Eles vão sempre acertar? Não. Mas passa por eles essa aprovação aí, algo muito importante. Paulo vai continuar dizendo que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, a primeira característica é a aprovação, ok? Diga assim, aprovação. A segunda é uma pessoa que não tem de que se envergonhar. É um caráter ilibado. O que é isso? O sujeito, ele é perfeito. O sujeito nunca erra, é isso que eu estou falando? Não. Então a gente vai errar. Sim ou não, queridos? A gente vai errar. Paulo chegou a falar o seguinte: olha, aquilo que eu não quero, eu termino fazendo. Então, porque nós estamos sujeitos à falha. Mas quando Paulo fala aqui de que não tem que se envergonhar, é que aqueles pecados, aqueles problemas graves no âmbito humanista, ok? Porque diante de Deus, pecado é pecado. Se eu falar de maneira errada com meu filho, eu posso estar pecando. Da mesma forma, se Deus defende eu bater na minha esposa, o pecado para Deus é o mesmo. No mundo que as consequências são diferentes. Mas olha só, ele fala para que nós temos que ter o quê? Que não tem do que se envergonhar. Eu gosto de usar esse exemplo aqui, que existem pessoas, irmãos, eu falo isso porque eu estou na igreja a vida toda, que quando os pastores vêm para a igreja, por exemplo, nós recebemos aqui o pastor Paulo Jeff há 2 semanas atrás. Eu já vi pastores que ficam em crise quando vai receber liderança, porque ele sabe que ele tem rabo podre. Rabo preso, não é verdade, né? Rabo preso, né? Rabo preso. Tem que cortar esse negócio aí depois. Estão filmando? Estão filmando aqui, tem que cortar, viu, gente? Ele tem rabo preso, ele tem dívida no cartório. Então, eu já vi pessoas assim, onde o pastor Paulo Jeff chega, o líder local, ele fica assim, cuidado. Ele nunca deixa o pastor Paulo Jeff conversar com o Fran. Eu já vi isso.
ele estava sempre do lado, como se fosse aquele zagueiro marcando o atacante, para não fazer gol, do lado, sempre do lado, porque assim, para não dar espaço para ninguém chegar. Por quê? Porque tinha dívida no cartório. Sabia que ele estava errado em muita coisa, e não queria dar espaço para ninguém poder dedurá-lo. Então, isso aqui é o que Paulo está falando, pessoas que se envergonham, que têm medo. Amados, mesmo se eu errar gravemente com os irmãos, eu falo aqui de púlpito, vou falar isso quando a igreja crescer muito mais, vocês têm toda a liberdade, de verdade, de ir com a pastora Angélica, nossa supervisora aqui, pastora supervisora, de ir com o pastor Sandro, de ir com a pastora Aba, de ir com o pastor Eibe, de ir com o pastor André, de ir com o pastor Paulo Jé, a pastora Rebeca. Não precisa, mesmo se eu errar gravemente, que Deus me guarde, eu não tenho essa conduta de ser um zagueiro marcador. Se errar, eu já falei para alguns, quem veio comigo de Fortaleza sabe, os primeiros missionários que vinham com a gente, eu já falei algumas vezes, vocês podem ir, só me avisa, me confronta primeiro, porque quem sabe eu posso mudar. Então, se eu não mudar, você tem livre acesso para ir, porque eu tenho que desenvolver um caráter de um líder que não tem de que se envergonhar. Quando Paulo fala de que não tem que se envergonhar, é que também o passado dessa pessoa já foi corrigido. Sim ou não? Diga assim, o passado já foi corrigido. Não quer dizer que nós acertamos lá no passado, que a gente fez tudo certo. Mas aquilo que eu fiz lá no passado já está hoje na luz. Aquilo que foi feito às ocultas já está hoje debaixo da luz da palavra, debaixo da luz do perdão, debaixo da luz de uma libertação, debaixo da luz da conscientização dos meus líderes sobre os meus pecados. Então, esse líder que não tem de que se vergonhar é aquele que, se alguém pegar o celular dele, e aqui o meu celular, todo mundo sabe a senha, 30, 60, 90. Todo mundo, Alexa pega, o Felipe já pegou, todo mundo aqui que quiser pegar, pode pegar, porque eu faço questão de que alguém pode entrar e pegar aqui no meu celular. Por que eu falo de celular? Porque isso aqui, gente, hoje é uma bênção, mas é um problema sério para muita gente. Isso aqui é um problema sério porque isso aqui me leva a sites pornográficos, me leva a bate-papo, me leva a besteira no TikTok, me leva a besteiras no Instagram, no Facebook. Isso aqui é um problema, é uma bênção, mas é um problema simultaneamente. Então, aquele que não tem de que se envergonhar, ele pode pegar. Quando você vê um marido, você vê uma esposa, você vê um filho que ele tem a senha no celular e a família não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, o pastor Eibe diz que possivelmente nesse mato tem coelho. Possivelmente essa pessoa tem o que esconder. Então, eu quero falar para você nessa manhã que nós como líderes precisamos ter esse caráter ilibado. Eu não tenho de que me envergonhar. Eu não tenho de que me envergonhar. Eu pode procurar. Vou encontrar falhas, não, mas essas falhas grosseiras, essas falhas que realmente arrebentam a igreja, eu não tenho de que me envergonhar. Isso é muito importante. Paulo vai continuar falando o seguinte, que maneja bem o que, gente? Diga assim, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui é muito legal, porque quando a gente vê o livro de... tanto em Ezequiel quanto em Jeremias, lá o texto vai dizer que eu vi a tua palavra e eu comi a palavra. Essa semana, acho que foi semana passada, eu estava vendo um vídeo de um pastor aqui de João Pessoa, que ele estava pregando sobre isso, aí ele pegou a Bíblia, achei interessante, falava assim, eu como. Comendo, eu fiquei rindo, engraçado. Ele usou essa expressão, claro, mas o contexto, obviamente, é um comer de leitura, de aprofundamento, né? Mas ele exemplificou aquilo aí para poder os irmãos entenderem. Então, o terceiro ponto é o que, gente? É manejar bem a palavra. Isso aqui é um desafio, porque esse manejar engloba várias coisas. Por exemplo, líder de life, discipulador, membro dessa igreja, você que participa do ministério, é de suma importância nós lermos a Bíblia todos os dias.
Gente, isso aqui é o arroz com feijão, ler a Bíblia. E sabe o que acontece? Muita gente diz que não lê porque não tem tempo. Aí já começa a mentira, né? Porque João 8,44 diz que o pai dos mentirosos é o diabo. Né? Eclesiastes 3,1 vai dizer que há tempo para tudo. Então o que acontece? Muitas vezes a gente usa o celular, só para você entender, dizem que o brasileiro é o que mais fica tempo nas redes sociais do mundo. Diga-se, misericórdia, Jesus. Mais nas redes sociais. Então nós passamos talvez 3 horas, 4 horas por dia. E a pessoa fala o seguinte: olha, eu não tenho como ler a Bíblia, estudá-la por 30 minutos diariamente. Isso aqui é um problema sério. Então, é impossível eu desenvolver a terceira característica que Paulo fala aqui, que é o manejar bem da palavra, se eu não me aprofundar em buscar a palavra. Então, deixa eu falar algo para você. Já falei algumas vezes, quero repetir, tem gente nova. Se você está numa igreja há 3 anos, se você é evangélico há 3 anos e você não leu a Bíblia toda, eu ouso dizer que você está num pecado muito grande. Porque a Bíblia tem 1189 capítulos. Se você ler um por dia, você vai ler em 3 anos a Bíblia toda. Então, se você não precisa ler muito, se você ler só um e se aprofundar. Por exemplo, eu tenho uma prática de ler a Bíblia toda há muitos anos. Eu nem sei quantos anos são. Não vou nem falar para mim não mentir. Mas eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, a idade que meu filho tem hoje, nós morávamos lá no interior do Pará, no meio do rio Tapajós. A gente morava em barco naquele tempo, fazendo as missões. E quando eu fiz 7 anos, a gente estava morando na cidade de Aveiro, né, mamãe? Você lembra? E naquele dia, 6 de abril, eu já estava lendo o Salmo 119. Eu tinha vindo, com 6 anos de idade, desde o capítulo 1 do Gênesis. Eu já estava lá. Ou seja, com 7 anos, possivelmente, antes de passar por outro, eu já tinha terminado de ler a Bíblia toda. Eu entendia tudo? Nada, quase nada. Eu falava o Êxodo, era Exodo. O livro do Êxodo era Exodo. Eu estava lá, me batendo. Então, meus irmãos, eu quero incentivar vocês, o terceiro ponto, o manejar da palavra. Não existe mágica. Não adianta você falar assim: Deus, você vai se ajoelhar 3 da manhã, Deus, me ajude a manejar bem a palavra, eu quero manejar bem a palavra. Aí eu penso que Deus está lá no céu sentado, falando assim: e a Bíblia? Cadê a Bíblia? Não tem como eu só orar se eu não me debruçar sobre ela. Então eu quero incentivar você, sai desse Tadel aqui hoje com esse compromisso, que você vai ler pelo menos um capítulo por dia. Quem está comigo aqui? Quem está comigo na leitura anual? Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver aqui. Olha só, muita gente aqui. Esse ano a gente fez essa missão só para os líderes, mas no final do ano agora a gente vai lançar para toda a igreja ler a Bíblia toda. Isso aqui é muito forte porque nos tempos passados, algumas igrejas, dentre elas, por exemplo, a Igreja Católica, ela não liberava as pessoas, os seus adeptos, para ler a Bíblia. Então só quem lia eram os monges, os papas, os padres. Por quê? Porque eles queriam que só o conhecimento ficasse com eles. Nós evangélicos entendemos que é importante todo mundo ler, estudar, emergir nesse mundo. Por quê? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente observa que os bereanos, eles confrontavam aquilo que era pregado. Então o pastor Watson pregava domingo de manhã, 10 da manhã, uma coisa, os irmãos bereanos, e bereano não é só uma etnia, pode ser uma característica de um cristão, tá? A gente deve ter, mesmo pessoense, eu posso ser um bereano, eu posso ter esse princípio de examinar. Então, se o pastor Watson pisou na bola, eles falavam o seguinte: olha, o pastor está errado. A Bíblia, entre pastor e a Bíblia, que prevalece o quê, meus irmãos? A palavra de Deus. Quando eu estudo a palavra, eu não vou ficar embevecido com aquilo que eu vejo no TikTok. Aliás, tem muitos pastores no Brasil e no mundo, inclusive, eu lembro disso quando a gente fez o seminário, que muitos seminaristas que são teólogos, que são bons expositores, que eles nem são membros de uma igreja evangélica.
que nem participa do corpo de Cristo. Aí eles abrem um canal no YouTube e tem não sei quantos milhões de seguidores, o cara fala o que ele quer, e todo mundo absorve aquilo como uma verdade inquestionável. Então agora eu passo a seguir o que aquele guru gospel está me dizendo. E eu esqueço de quê, meus irmãos? De vir para quê? Para a palavra. Então deixa eu falar algo para vocês, sem medo algum. Qualquer pessoa que for pregar, você tem que olhar e saber se está coadunando o que ele fala com aquilo que a palavra de Deus fala. Mas para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conhecê-la, sim ou não? Uma das maneiras da gente conhecer também, da gente poder manejar bem a palavra, é a memorização de versículos. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção em amor. Quando eu falo chamar a atenção, não é ralhando, é instigando em você um pensamento interno de mudança. Se você é um adulto, que está na igreja há muito tempo, você não sabe nem 5 versículos decorados, misericórdia. O Enzo está ali, para a glória de Jesus, 7 anos de idade, já sabe 17 versículos decorados. E eu quero até o final do ano levar mais 3, para ele ficar com 20. E ele vai comigo. E é bom porque eu também relembro os versículos, porque eu que ensino para ele, eu que catequizo ele na Bíblia, na doença, cuida da parte escolar, eu cuido da Bíblia. E eu relembro os versículos e ele vai decorando comigo, decorando comigo, decorando comigo. A gente vai para a escola todos os dias, quase eu que o levo e trago. Na nossa ida, nós oramos dentro do carro, e nós relembramos 5 a 6 versículos. Versículo tal, ele fala, tá. Aí, só que eu sou bem criterioso. Eu quero que ele fale exatamente como está. Não, é assim, não, o texto fala isso. Aí o que eu faço? Eu pego meu celular, os textos que ele decorou, a gente coloca em marcado, aquela marcaçãozinha das cores, né? Então ele vai lendo, versículo tal, vamos lá, Enzo, o texto tal. Aí ele vai lendo, pronto, agora sem olhar para o celular. Porque eu entendo que um cristão precisa de aprofundamento, meus irmãos. E sabe de uma coisa? A vida cristã, ela é muito mais no a sós do que no coletivo. Não é que no coletivo não é importante, é importantíssimo estar. O pastor falou na primeira edição do nosso Estação DNA, a importância da gente entender Hebreus 10, 25, do congregar. Então isso é inquestionável. Mas não é porque eu estou no coletivo que eu não preciso desenvolver no individual. Quem está comigo aqui? A prova é que se você for para Mateus 6,6, o que o texto fala? Entra no seu quarto, e o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Então, uma coisa não é excludente da outra. Mas qual é o problema do cristianismo brasileiro, talvez mundial? É que muitas vezes nós estamos só no coletivo, só venho para cá uma vez por semana. Então, aquilo que eu recebo aqui, muitos acham que é suficiente para poder viver a semana espiritual em vitória. Isso aqui é um problema. Se a gente entender que a palavra de Deus é um alimento, então pensa comigo. O Odson vai resolver almoçar só no domingo. Então segunda-feira o Odson não come nada. Terça-feira o Odson não come nada. Meus irmãos, coitado de mim, eu acho que eu já estava morto. Só come uma vez por semana. E vai na célula e faz um lanchezinho na célula, almoça aqui e lancha na célula. Quer dizer, o nosso corpo físico, ele era muito prejudicado. Muitos de nós iríamos a óbito. Da mesma forma, da mesma faceta, no contexto espiritual. Não se alimente somente aqui. Tenha isso, olha só, o manejar bem da palavra, que é um princípio de um discipulador. É um princípio de um líder, de um cristão fervoroso. O manejar bem a palavra vai passar por esse processo de memorização de versículos, de leitura da palavra. Há algumas coisas eu não entendo. Irmãos, a Bíblia é tão rica. Eu sempre memorizo na RA, né, que é a revista atualizada. Porque como eu comecei desde novo, não quero mudar para outra versão, senão eu tenho que redecorar os versículos. Então eu fiquei com ela para sempre. Mas se você, essa aqui é a RA, por exemplo, se você vê a RA, existem alguns textos que tem até palavras difíceis. Se você ler a Bíblia, você vai ser até culto, meu irmão. O cara fala uma palavra lá, meu Deus, que palavra é essa aqui? Você vai no dicionário, puxa, olha, você termina a leitura até com o seu intelecto mais elevado, porque a Bíblia também transmite cultura, transmite um ensinamento profundo. Então eu quero falar para os irmãos sobre a importância da gente manejar bem a palavra. Aliás, isso aqui é tão forte
que a nossa igreja, ela tem, o pastor Eibe, o pastor Paulo, eles evidenciaram 10 valores da nossa igreja, 10 ênfases da nossa igreja, ou seja, 10 pontos que nós temos que trabalhar sem preguiça, trabalhar com força. E o primeiro ponto que eles colocaram é uma boa exposição da palavra. Tem gente que começou a vir para a nossa igreja aqui há pouco tempo, não está no Tadel, está vindo só para o domingo, só por celebração, mas que já falaram comigo: olha, eu estou mudando de igreja, porque onde eu estava, lá não se prega a palavra. Onde eu estava, só tem o que? Religiosidade, só tem lero-lero sem a exposição da Bíblia, fala tudo, até sobre a antropologia, sobre sociologia, sobre o mundo, mas esquece da palavra. Então, as igrejas que estão crescendo, e nós queremos crescer como igreja, nós temos que valorizar uma exposição da palavra de Deus. Então, como é que eu vou ser um bereano se eu não conheço as Escrituras? Os bereanos só poderiam julgar se o pastor estava pregando correto ou não, porque eles tinham um aprofundamento da palavra. Então, eu quero terminar a minha fala hoje com os irmãos, te falando sobre 3 princípios, relembrando você. Você precisa, que está aqui nessa manhã, ser aprovado por Deus. Diga assim: eu preciso ser aprovado por Deus. Antes de eu finalizar esse ponto aqui, a aprovação ela é diária também. Nós estamos numa crescente, sim ou não, meus irmãos? Todo dia eu tenho que ser aprovado. Todo dia eu tenho que ser aprovado. Ao líder tem que ser aprovado pelos seus familiares. Detalhe também, no passado, algumas igrejas evangélicas ainda no Brasil fazem muito isso. Por exemplo, a própria Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil, faz isso. Antes de ordenar um pastor, eu já vi alguns casos que ele chama a mulher do pastor. Como é que é esse homem? Chama os filhos. Eu já vi alguns casos, eu acho que todos não fazem isso, mas alguns fazem. Como é que esse sujeito como pai? Então, a aprovação é algo normal. Diga assim: a aprovação. Segundo, não tem de que se envergonhar. Fala assim: não tem de que se envergonhar. E diga assim: terceiro, profundo na palavra de Deus. Eu quero que você fique em pé agora, que você possa levar esses princípios tão importantes na sua caminhada cristã, em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui agora, meus amados, tá? Fique em pé, por favor. Pai, nós somos gratos, Pai, por esta manhã. Nós somos gratos porque Paulo, há 2000 anos atrás, Pai, nos deixa ensinamentos tão profundos, Pai, tão atemporais, tão inquestionáveis. Nós estamos aqui como membros dessa igreja, membros ativos dos ministérios, entendendo, Pai, que nós precisamos estar focados em 3 áreas imprescindíveis. Nos ajude a sermos aprovados por Ti, Pai. Nos ajude a sermos humildes para ser mentoreado, avaliado por outros. Nos ajude, Pai, a termos um caráter ilibado. Eu oro por cada pai de família que está aqui nessa manhã, por cada jovem, cada adolescente, cada criança, que nenhum de nós, Pai, existam pecados que nos envergonhem diante da sociedade, que não existem pecados como falatórios inúteis, como imoralidade, como temperamentos mal geridos, como, Pai, entendimentos equivocados das coisas corretas da Tua palavra, mas que nós possamos ser uma igreja, Pai, que valorize uma transparência, que valorize, meu Deus, realmente uma conduta louvável. Tua palavra nos diz, Pai, para que nós possamos ser luz do mundo, que nós possamos realmente, como Paulo ensinou a Timóteo, ter um caráter trabalhado pelo Senhor. E por último nós oramos, Pai, que nós possamos ser profundos na Tua palavra. Eu oro por uma igreja, eu peço por uma igreja, Pai, que lê a Bíblia, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que se permite, Pai, mergulhar nas sagradas letras. Eu oro por uma igreja que memoriza a palavra, uma igreja profunda,
para que quando vier as tentações, Pai, para quando vier os pecados, quando o pecado bater a porta da nossa alma, nós possamos estar blindados com a Tua palavra. Eu oro por uma igreja que lê diariamente a palavra, uma igreja que, Espírito Santo, eu peço que o Senhor incomode cada um de nós. Estamos em nossas casas amanhã, na terça-feira, durante a semana, os próximos dias, que aquele que não lê a palavra, que ele seja incomodado, que o Senhor possa nos convencer a termos uma intimidade profunda contigo. Eu declaro que essa igreja é uma igreja aprovada por Ti, é uma igreja de caráter e uma igreja de profundezas espirituais no contexto da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que os meus discípulos, que o meu life é profundo na palavra. Diga assim: eu declaro que a nossa igreja é uma igreja que valoriza o estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus te abençoe.